Senhor. Aplauda ao Senhor. Sim, Tu és, Pai, o nosso bom pastor. Tu és, Senhor, o nosso amigo, Senhor. E não existe nada melhor do que saber que Tu és o nosso amigo, Pai. Nós Te agradecemos por essa manhã, Senhor. Te agradecemos pela Tua presença aqui neste lugar, Pai. E Te pedimos, Senhor, que Tu fales ao coração do Teu povo, Senhor. Que o pregador não atrapalhe a boa obra que Tu tens preparada para o Teu povo, pois eu não trouxe nada para a mesa. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar aqueles que têm assento. E, como de costume, se você quiser, você pode sentar aqui na frente, você que está aí atrás. Se tiver jovens e crianças que quiserem ceder o seu lugar para alguém, venham aqui para frente. Tem algumas pessoas lá atrás e eu sei que tem espaço. Mas hoje eu quero dizer, antes de começar esse sermão, e ao dizer o que eu vou dizer agora, fazer uma homenagem ao meu bispo que está ali, que é o seguinte: se fosse Dom Alexandre que estivesse pregando aqui, antes de começar a pregar, ele ia dizer: meus queridos, eu não posso chamar isso de um sermão. A homilética e a academia iria olhar para isso e ia dizer: isso não é um sermão. Porque hoje eu quero desnudar a minha alma aqui diante de vocês. E se tem algo que eu quero fazer aqui nessa manhã, é falar sem respeitar as normas, mesmo que Rodolfo reclame, mesmo que o nosso professor de homilética reclame, isso aqui não é o melhor exemplo de homilética para um sermão. Mas o que nós temos visto e o que nós temos acompanhado dentro do gabinete nos últimos tempos é que nós temos visto pessoas cada vez mais esgotadas. Pessoas cada vez chegando em situações de esgotamento mental, emocional, espiritual. Pessoas que não aguentam mais situações, não aguentam mais circunstâncias, de tantas dificuldades, de tantas exigências, de tantas questões que se apresentam diante da nossa vida ultimamente. E nesse último mês de abril, eu fui uma dessas pessoas que cheguei perto de um burnout. Que, ao falar na terapia, o meu psicólogo disse: Igor, você está dando indícios de burnout. Você está dando indícios de alguém que está chegando no seu limite. E você precisa se atentar para isso, você precisa se cuidar. E no fim do mês de abril, como de costume, enquanto eu e Ivan, a gente estava montando a escala do mês, eu disse para ele: Ivan, eu não vou pregar esse mês. Me coloque lá para o fim de maio, no último domingo de maio, mas o resto do mês, eu posso ir numa missão, eu posso voltar por ali, vou investir mais tempo no louvor, e tive no louvor, num culto à tarde, vou estar no culto à tarde hoje, estive num louvor, num culto comum. Mas eu disse: eu não quero pregar, porque o exercício de fazer um sermão é algo que nos esgota. É algo que nos deixa numa posição de uma exigência muito grande, sobretudo quando a gente vem pregar num púlpito, que é o púlpito do nosso bispo diocesano, que não é qualquer pregador. E quando a gente sobe aqui, além de temor e tremor pelo Senhor e a mensagem que a gente vem trazer para o seu povo, a gente ainda tem referências grandes para a nossa vida e nossa caminhada, que são os donos desse púlpito. Então eu passei o mês olhando para dentro de mim, vendo o que é que eu precisava fazer para não chegar nessa posição e para não me expor a esse tipo de posição e a esse tipo de situação. E quando eu disse: Ivan, eu prego lá para o final do mês, no último domingo,
eu já comecei a pensar, Senhor, eu sei que tem tanta gente que se deixa chegar nessa situação e que não abre os olhos para isso. Eu sei que tem muita gente que vê o esgotamento chegando, mas por conta da situação que se coloca sobre si, não tem forças o suficiente para dizer eu preciso parar. Para dizer eu preciso dizer um não. Para dizer eu não posso mais continuar. Para dizer eu preciso entender que agora não é o meu momento. E simplesmente parar. E simplesmente se cuidar. E simplesmente buscar meios para cuidar da mente. Buscar meios para cuidar do espírito. Buscar meios para cuidar do corpo. Sim, porque quando a gente cuida do nosso corpo, a gente cuida da nossa mente, a gente cuida do nosso espírito. Porque nós somos corpo, alma e espírito, e não há como dissociar as coisas. Pois se eu só cuido do meu espírito, mas eu não cuido da minha mente, e eu não cuido do meu corpo, o meu espírito vai sofrer. E se eu só cuido do meu corpo, mas não cuido da minha mente e não cuido do meu espírito, o meu espírito e a minha mente vão sofrer. E se eu só cuido do meu espírito e do meu corpo, mas não cuido da minha mente, a minha mente também vai sofrer. Nós precisamos entender a integralidade do nosso ser, e ao entender a integralidade do nosso ser, saber que nós precisamos cuidar de todas as áreas da nossa vida. Aqui nesse texto, nós vemos Elias, um dos grandes profetas, talvez para o povo judeu, o profeta mais importante da sua história. Um dos profetas mais falados pelo povo de Israel. Mas o que será que levou Elias a todo esse destaque? Talvez o fato de que ele tenha desaparecido, né? Elias, a Bíblia não narra a sua morte. A Bíblia narra que ele entrou numa carruagem com cavalos de fogo e subiu num redemoinho. E toda essa apoteose acerca do seu desaparecimento faz dele alguém muito falado e muito lembrado. Mas também Elias, ele foi profeta no momento, talvez o momento mais difícil de Israel. No momento em que Israel era governado por Acabe, e que era casado com Jezabel, uma mulher cruel, má, mulher adoradora de deuses, de Baal, mulher que era acostumada com sacrifícios de crianças, diante de altares, mulher que trouxe a condenação ao povo de Israel, mulher que perseguia profetas, que matava profetas. Era tanto que Obadias chega a dizer que escondeu 100 profetas do Senhor, para que eles não fossem perseguidos por Jezabel, sob o consentimento de Acabe. E ele diariamente levava pão e água para aqueles profetas. Nesse tempo, o próprio Elias teve que fugir até a fronteira do Jordão para não ser perseguido por Jezabel, pois ele profetizou que por conta do pecado do povo não haveria chuva em Israel durante muito tempo. Então ele foge porque estava sendo perseguido. E lá ele é alimentado por corvos que levam pão, que levam carne a ele, e ele está do lado de um ribeiro onde ele podia beber água. E lá, depois ele é direcionado a Sarepta, onde ele conhece uma mulher, a mulher que milagrosamente da sua botija não acabava a farinha, da sua botija não acabava o azeite, e ali ele era alimentado pelo pão que aquela mulher fazia. Pão proporcionado por Deus, para que ele se alimentasse. Até que Elias, num ato de fé e de coragem, ele envia um mensageiro a Acabe e diz: Acabe, eu desafio os 450 profetas de Baal e os outros 400 profetas
para que eles provem que o Deus deles é verdadeiro, e eu mostrarei quem é o verdadeiro Deus. E no Monte Carmelo, um lugar maravilhoso, lindo, com a vista das mais belas que eu já vi na minha vida, eles montam 2 altares, os profetas de Baal, eles se cortam, eles deixam o sangue ser derramado, eles clamam, eles dançam, eles cantam músicas, eles fazem tudo, mas o fogo não cai do céu. E Elias, ele diz: eu farei o fogo cair do céu e consumir todo esse altar. E ele pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, ele põe madeira, ele põe o novilho, e ele diz: isso não é o suficiente para provar que Deus é o Deus. E ele diz: molha aqui essa madeira. E ele aproveita e ainda faz um rego ao redor da madeira e diz: molha até que o rego inteiro esteja cheio de água. E ele diz: Senhor Jesus, manda o teu fogo. E o fogo desce dos céus e consome tudo. Consome madeira, consome pedra, consome água, até que não reste nenhuma gota. E depois disso, todos os profetas de Baal, eles são mortos. E as pessoas dizem: Deus é o Deus verdadeiro. Mas não Acabe, mas não Jezabel. E Jezabel coloca a cabeça de Elias como um prêmio. E Jezabel quer matar Elias. Então Elias vai à frente do carro de Acabe por 25 quilômetros. O cara era um atleta, porque ele correu 25 quilômetros na frente do carro que era conduzido pelos cavalos, até chegar ao seu destino. E lá ele fica sabendo que a sua vida estava por um fio. E aí ele tem um esgotamento. E aí Elias, ele sente o peso da responsabilidade de ter feito tudo aquilo e na sua cabeça não ter adiantado de nada. Porque se Jezabel continuava a perseguir os profetas, se Acabe continuava rei e não tinha se prostrado diante do verdadeiro Senhor, na cabeça de Elias ele pensava: do que adiantou todo o meu trabalho, todo esse tempo de preparo, ter salvado a vida do filho daquela mulher em Sarepta, ter visto o milagre da farinha e do azeite, ter sido servido por corvos que traziam para mim pão, ter destruído 900 profetas do mal, ter visto fogo cair do céu, e ainda assim o rei de Israel continua apóstata, continua contra o Senhor. O rei de Israel continua casado com essa mulher. Ele olhou ao redor e ele não tinha ninguém. Ele deixou o seu moço e ele andou por 40 dias e 40 noites. Aqui na corrida da Recon, Elias seria o primeiro colocado e ia ganhar o troféu, sem sombra de dúvida, viu, Mário? Não ia ter ninguém para competir com você. 40 dias e 40 noites, entra na caverna, vai lá para o fundo da caverna e deita. Exausto, acabado, mentalmente, fisicamente e espiritualmente, esgotado. Então, Elias, ele deitou e dormiu debaixo do zimbro, e o Senhor manda um anjo, que olha ele e diz: está aqui, Elias, um pão na brasa, levanta e come, e uma botija de água. E ele comeu, ele bebeu, e ele voltou a dormir, exausto. E depois vem um anjo do Senhor, uma segunda vez, toca e diz: levanta e come. Vai, Elias, levanta. E a palavra do Senhor vem até ele e diz: o que é que você está fazendo aqui, Elias?
Por que você está recluso, Elias? Por que você está sozinho, Elias? Por quê? E ele responde com toda honestidade: Senhor, eu tenho sido zeloso para contigo. Eu tenho te buscado, Deus dos exércitos. Eu tenho feito tudo isso porque o teu povo te deixou, te abandonou, deixou a tua aliança, destruiu os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E eu fiquei sozinho, abandonado, e agora ainda mais procuram tirar a minha vida. A minha cabeça hoje tem um preço. E o Senhor diz: sai, coloca-te diante do monte, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E a palavra diz que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas, mas o Senhor não estava no vento. E depois passava um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois vinha o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do forte vento, e depois do terremoto, e depois do fogo, veio um murmúrio tranquilo e suave. E Deus estava naquela brisa tranquila e suave. Nós vemos que claramente algo não estava certo em Elias. Ele não era mais o mesmo homem que tinha desafiado os profetas. Ele estava esgotado, ele estava mal, ele estava emocionalmente prejudicado, quimicamente alterado naquilo que acontecia na sua mente, no seu corpo e no seu espírito, e ele se sentiu um fracasso. E ele diz lá no versículo 4, basta, Senhor, leva o meu espírito. Ele pediu para morrer. Apesar da vitória contra os falsos profetas, ele se sentia fracassado. Ele se sentiu só. Ele se sentiu sozinho. Ele enfrentou luta, exaustão, tensão no Monte Carmelo, correu 25 quilômetros adiante de Acabe, e ele estava exausto e sozinho. E ele também enfrentou o perigo físico de morte, porque procuravam tirar a sua vida. Jezabel estava ameaçando matá-lo. Elias enfrentava isolamento social, medo da morte, medo da falta e da escassez, motivações negativas, e tinha vontade de morrer. Quem diria? Elias, o grande profeta, dos maiores profetas do povo de Israel, recluso numa caverna, com todos os sintomas de alguém que tem depressão, de alguém que está só, de alguém que se sente só, de alguém que só pensa pensamentos negativos acerca de si e que não tem forças de levantar a cabeça nem para comer um pão e beber água. O anjo do Senhor teve que dizer: Elias, levanta, bebe água, come o pão. Elias, aqui não é o teu lugar. Mas as forças dele não eram suficientes nem para ele fazer isso. E quantas pessoas a gente conhece assim? E quantas vezes na nossa própria vida isso chega a ser uma realidade? E a gente precisa de ajuda. E a gente precisa saber que nós precisamos de ajuda. Quantas circunstâncias difíceis acabam nos levando ao esgotamento e nos colocando nessa situação. Muitas vezes porque os negócios desmoronaram e não vão bem. Muitas vezes quando nós temos
enfermidades a enfrentar na nossa vida, na vida de familiares, na vida de pessoas que nós amamos. Muitas vezes, quando a vida dos nossos filhos, elas nos decepcionam e elas são muito distantes da expectativa que a gente criou para a vida deles e a gente vê eles longe dos braços do Pai. E nós nos colocamos nessa posição. E a nossa mente, ela desorganiza de forma tal que ela nos leva para esse lugar onde nós precisamos de cuidado para que os nós que estão na nossa mente sejam desatados e a gente se coloque de volta nos trilhos da vida. O psicólogo de Elias foi o anjo. O terapeuta de Elias foi o anjo. E aqui nessa igreja, particularmente, tem muito anjo psicólogo, tem muito anjo terapeuta. E eu estou o sermão todinho olhando para eles, que podem desatar os nós que estão na mente e na cabeça de vocês que sofrem, de vocês que estão numa posição que precisam de ajuda, que precisam de cuidado, que precisam ouvir, assim como o anjo falou com Elias: levanta, bebe água, come o pão, vai caminhar, vai receber sol, vitamina D, vai conversar com alguém, vai sair dessa situação, porque o Senhor é contigo e quer te tirar desse lugar que você está. Deus mostrou a Elias que mesmo no fundo da caverna, ele não estava sozinho. Queridos, você pode achar que ninguém te vê, que você está isolado, que não tem ninguém por você, mas o que Deus te mostra diariamente é que Ele é por ti. O Senhor já tinha mostrado a Elias que cuidava dele sempre, com a história dos corvos, com a mulher de Sarepta, ele sendo cuidado e alimentado, mas depois disso ele se esgotou. E Deus, ele não foi para Elias dizendo: ah, Elias, eu já te mostrei demais que eu estou cuidando de tu, assim tenha santa paciência. Os passarinhos levavam comida para você e botavam na tua frente. Aí agora tu está aí achando que eu não estou mais. Não. Ele mandou passarinho, ele mandou uma mulher e depois ele mandou um anjo. E Deus, ele faz isso na tua vida. Ele te mostra através das pessoas que estão na sua vida que você não está só. Afinal de contas, o que é um amigo na vida da gente? É alguém que Deus usa para mostrar: você não está só. Eis que eu te dou um amigo. Eis que eu te dou alguém para dizer: você não está só, eu te amo, meu irmão, eu te amo, meu amigo. Conte para mim o que é que está acontecendo na sua vida, o que é que você tem passado. Eu sou teu amigo, eu estou aqui para te ajudar. Tolkien e C.S. Lewis eram melhores amigos e eu gosto muito das histórias de cartas trocadas entre eles. E Tolkien, ele escreve uma carta para um terceiro amigo dizendo: C.S. Lewis é um velho amigo e colega meu, e eu devo ao seu encorajamento, apesar dos obstáculos, eu ter perseverado e ter terminado O Senhor dos Anéis. Agora prestem atenção. O que é que ele diz nessa carta? Ele ouviu a história ser lida em voz alta. Meu amigo, veja. Se você nunca viu o livro O Senhor dos Anéis, é uma trilogia, são 3 livros, cada um de 1000 e tantas páginas. Ele está dizendo que C.S. Lewis ouviu ser lido em voz alta. Se isso não é um amigo, meu amigo, eu não sei o que é não. Ele ouviu a história ser lida em voz alta e me encorajou a terminar e a ir até o fim. Dom Alexandre, ele gosta de dizer que amigo é aquele a quem o meu ego ama. Companheiro é aquele que parte o pão comigo. Amigos são anjos enviados por Deus para a nossa vida, para nos dar pão e água quando a gente estiver precisando de auxílio do Senhor. E por outro lado, queridos, nós,
como igreja, como corpo, precisamos abrir os nossos olhos para aqueles que estão precisando do nosso auxílio, para aqueles que estão precisando de socorro. Não basta desviar o olhar para aqueles carentes de auxílio emocional e espiritual. Nós precisamos ser corpo nessas horas. Nós precisamos chegar mais junto. Nós precisamos abrir esse baú, essa caixa preta e dizer: você que sofre, nós estamos aqui para te ajudar. Toda segunda noite aqui nós temos um grupo de apoio emocional. Ali na Capela do Espírito Santo, toda segunda-feira com o pastor Marcos. Tem lugar para você que está sofrendo aqui na nossa comunidade se cuidar. Nós temos milhões de pastores psicólogos aqui só na Recon, que atendem toda semana. Tem Rodolfo, tem Marcos, tem Davi, tem tanta gente que pode lhe ajudar. Eu posso orar por você, eu posso encorajar, mas ajudar nessa área eu já não consigo. Eu vou até o aconselhamento espiritual e depois eu digo: ou procure um psicólogo, ou procure Rodolfo, ou Davi, ou Marcos, alguém que vai lhe ajudar realmente. A gente até deixa, né, Rodolfo, vir e fazer ali a primeira vez de consulta de psicólogo, né, e dar aquela enrolada, mas a gente aceita, não tem problema não. E depois você é encaminhado para alguém que vai cuidar das suas emoções, que vai cuidar da sua mente. Precisamos fazer aquilo que o Senhor faz com Elias e dizer: sai da caverna, aqui não é o teu lugar. Mas compreendendo o tempo de cada um. E sabendo que cada um tem o seu momento, e sabendo que cada um tem o tempo certo para fazer isso. Quando nós pensamos que entrar na caverna e se isolar é o que a gente precisa fazer, Deus nos mostra e nos envia pessoas para nos tirar de lá. Por isso que Deus falará conosco para nos tirar da caverna com um murmúrio tranquilo e suave. Depois que o Senhor disse a Elias que a caverna não era o seu lugar, Elias responde que tem sido muito zeloso, que tem feito tudo, mas que estão procurando matá-lo, e o Senhor diz: saia da porta da caverna, fique em cima ali do monte, olhe para a minha criação, olhe o que tem da porta da caverna para fora. E Elias, ele vê o vento forte, vê o terremoto, vê o fogo. Mas o Senhor fala sussurrando ao seu ouvido. Um sussurro de uma brisa tranquila e suave. Queridos, a nossa vida é do mesmo jeito. Na nossa vida e na nossa existência, vai passar o vento forte, querendo nos mostrar que é ali que estão as respostas, mas o Senhor não está ali. Porque às vezes, quando a gente está numa situação de esgotamento, e a gente sofre de ansiedade, e a gente sofre de depressão, a gente acha que só situações extremas vão tirar a gente daquele lugar. A gente só pensa em situações extremas. Na nossa mente, no nosso psique, no nosso emocional, só passam coisas absurdas e extremas. O meio termo não existe para quem sofre de síndrome de ansiedade. O meio termo deixa de existir para quem tem depressão. O senso comum acaba. É só morte ou vida. É só 8 ou 80. E a gente acha que vai ser um terremoto, que vai mudar todas as circunstâncias e colocar a gente no trilho. Mas não é no terremoto que Deus está. E a gente acha que é o fogo que vai descer no céu e destruir todos os nossos inimigos e a gente conseguir ter tranquilidade na mente. Mas o Senhor não está no fogo. O Senhor está na brisa suave e tranquila que diz: meu filho, minha filha, levanta dessa caverna, levanta, toma o teu pão, toma a tua água, segue tua vida.
Quando tudo isso passa, o que fica é o sussurro do Senhor falando ao nosso ouvido. Eu nunca saí daqui, filho meu. Eu nunca te deixei. Sempre estive ao teu lado. Vem comigo, filho. Vem comigo, filha. Eu te amo. Eu te guardei aqui. Eu nunca te deixei. Nunca te abandonei. Sai dessa caverna. Vem viver comigo o melhor que eu tenho para a tua vida. Lendo esse texto, o Senhor foi falando na minha mente. E o que é bom de você, quem gosta de ler, vive muito isso. O que é bom da leitura é que você vai lendo e a sua imaginação começa a funcionar. E você começa a fechar os olhos e ver. E eu fiquei imaginando Elias na porta da caverna, olhando os montes e campinas. E Elias dizendo: Senhor, elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o teu socorro? Eu sei, queridos, que tem muita gente esgotada aqui. Eu sei que tem muita gente por um fio. Mas você não pode deixar chegar lá. Nos primeiros sinais eu disse: Ivan, não prego esse mês. Eu preciso de um tempo. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso marcar com o terapeuta 2 vezes essa semana. Eu preciso descansar o meu corpo. E você precisa ter coragem para fazer isso, meu irmão. Você precisa ter coragem para fazer isso também, minha irmã. E ver aonde você está e dizer: eu preciso cuidar da minha cabeça. Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar do meu espírito. Porque senão, não dá. Você não é invencível. Você não é indestrutível. Você é de carne e osso. Você é fraco e é na tua fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa e aparece. É quando a gente coloca para fora aquilo que a gente tem de fraco, que o Senhor nos enche e a gente pode viver. Seus desejos são por mim, são por e a gente pode cantar. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. Ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E eu elevo os meus olhos, eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei de onde veio o meu socorro. E ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. e ele é Yeshua. E
seu amado. O tempo de cantar é agora. O tempo de sair da caverna é agora. O tempo de dizer: Senhor, obrigado por ter me tirado daqui. Obrigado porque tu me fez ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor. É o tempo de cantar, é o tempo de dançar, é o tempo de ouvir a tua voz. Ó Senhor Jesus, fala ao teu povo, resgata corações presos em aflição, em súplica, em nome de Jesus. É o tempo de cantar, é o tempo de dançar. Oh minha alma, é o tempo de cantar, é o tempo de dançar, é o tempo de ouvir a tua voz. Eu digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. Meu amado Yeshua, Yeshua. Socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os e eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. Ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Eu sei que você não sabe essa música é nova, foi Igor que pediu para Caio cantar. Mas essa parte você pode falar com a sua alma. Todo mundo que está aqui pode falar com a sua alma. Você sabe falar com você mesmo. Você vai dizer para a sua alma, para cantar para o seu amado Yeshua. Diga à sua alma canta. Ele vem em meu socorro, ele vem me salvar, ele vai levantar um anjo para trazer um pão e um sono para mim. Fala com a sua alma agora. É bem simples a letra. Diga, digo, ó minha alma. Vamos lá juntos. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou.